Salve pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República, partindo para cima do Bolsonaro e humilhando aí, de certo modo, né, humilhação total. A gente vai falar mais sobre isso, qual é a razão que fez o Alckmin chegar nesse raciocínio, mas o fato é que o Alckmin esculhambou lá o Bolsonaro e a coisa ficou um tanto complicada. É bem provável que o Bolsonaro vá processar o Alckmin por conta dessa fala dele, essa que é a verdade, tá? A gente vai falar aqui mais, eu também não vou nem dar essa ideia, né? Mas a verdade é que o Alckmin, na minha visão, pegou pesado no que falou lá em relação ao Bolsonaro. A gente vai saber de tudo isso. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar, né, de certo modo aí do Alckmin indo para cima o Alckmin indo para cima do Bolsonaro, humilhando total, em uma entrevista lá no UOL. Não sei o que aconteceu que fez com que o Alckmin ficasse com tanta raiva assim do Bolsonaro, né? Mas fato é que o Alckmin, na minha visão, foi bem duro em relação, tá? Todo mundo sabe que o Alckmin é o vice-presidente da República e acompanhou o Lula em todo momento, né? E agora o Alckmin estava dando uma entrevista lá no UOL e de repente começou a atacar o Bolsonaro, tá? Criticou o Bolsonaro, né? Disse que o Alckmin, vice-presidente da República, criticou a postura, a conduta do Bolsonaro, né? E afirmou que ele é um desocupado. Em entrevista ao UOL, aí, o vice-presidente da República afirmou que o Bolsonaro é um adversário político que não chega a atrapalhar tanto, mas, de certo modo, né, ele faz coisas aí descompromissadas, né, é descompromissado com as coisas. Falas do Alckmin, tá? O ex-presidente é um desocupado, não é que ele atrapalha o governo, é uma coisa meio que panfletária, meio descompromissada com as coisas, fake news, e advoga uma tese, né, quase que incivilizatória. Quem não é democrata não deve participar da eleição, declarou aí o Alckmin, né, sobre o Bolsonaro. E literalmente, né, arrebentou. O governador, por 4 mandatos, aí tá, de certo modo, falando um pouco sobre a situação política no Brasil, tá? Então, assim, né, o Alckmin, ele simplesmente partiu para cima do Bolsonaro, falando, né, na minha visão, assim, eu particularmente, eu não curto muito, de verdade, tá? Você vai falar, pô, Cláudio, é que eu não curto esse tipo de, pelo menos na minha visão, eu não gosto muito desse tipo de fala, porque eu acredito que não agrega em nada. Tá? E aí você fala assim, mas você tá falando da esquerda? Não, tô falando da política de modo geral. Eu acredito que isso não salva vidas. Eu acredito que isso não traz um asfalto novo, isso não traz uma água para as pessoas, isso não mata a fome. Não é uma crítica especificamente ao Geraldo Alckmin, mas é uma crítica de modo geral. A gente vê aí o Nicolas Ferreira ultrapassou todos os limites, né? Mas assim, na minha visão, acho que esse debate, na minha visão, o debate político não pode ser dessa maneira. Aí o Alckmin vai e solta aí, o pessoal também gosta de perguntar, jogar essa bagaceira aí pra cima do cara, sabe que muitas vezes o cara vai falar, talvez por ter feito parte aí, de certo modo, né, da transição, deve ter visto muitas coisas talvez ruins. Mas na minha visão, né, eu não curto muito, não gosto. Não sei você. Você acha que o Alckmin tá certo de falar assim do Bolsonaro? Eu não curto. Da mesma maneira como eu não curtia quando o Dória ficava falando umas coisas lá que não tinha sentido. Isso não mudava a vida das pessoas. Isso não traz melhora na vida das pessoas. É a minha visão. Agora, ele pode falar isso aí, talvez tenha fundamentos, ó, porque o Bolsonaro tirou lá milhões, né, tirou 90% do investimento lá do Minha Casa Minha Vida, tirou, né, dinheiro que seria destinado a tratamento contra o câncer, talvez sim, a partir daí, mas eu acho que a palavra sim, pelo menos na minha visão, eu acredito que é um pouco forte e não muda a vida das pessoas. Pelo menos para mim, não acrescentou em nada. Agora é bem verdade que o Alckmin tem trabalhado junto com o Lula, né? Melhorado muito a situação do Brasil. Hoje a economia deu uma boa melhorada. O Brasil tá aí na economia, parece que até passou, salvo engano, passou a economia do Canadá. Enfim, tá? Tá um país, né, que está melhorando, tem tudo para poder dar certo. Tá? Eu particularmente não curto muito esse tipo de fala, mas cada um. O Alckmin foi governador aí por 4 anos, né? 4 anos, não, por 4 mandatos, então sabe
de como fala, né? O cara realmente tem uma comunicação muito efetiva, mas, na minha visão, esse não é o tipo de conduta. Você vai falar assim, mas não, Cláudio, então você gosta do Bolsonaro? Não, não é questão de gostar, né? Eu já expliquei aqui pra você. Quem é aqui, aproveitando e falando, quem é aqui do canal e me conhece há muito tempo, sabe que, né, eu não curto esse tipo de fala. É isso, essa que é a realidade. Eu prezo muito ali a imagem das pessoas, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Na minha visão, isso não vai mudar. Se atacar o Bolsonaro não vai trazer nada, pelo menos atacar desse jeito não vai mudar, e pelo contrário, ainda corre-se o risco de ser processado. Agora vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer em relação a isso, tá? E aí você vai falar, pô, tá dando ideia? Não, assim, gente, ó, esse tipo de conduta gosta aí do governo do PT, mas eu acho que pra mim eu não curto, né? Não sei você aí do outro lado. E enfim, quero que o Bolsonaro seja responsabilizado, seja punido se assim for condenado, se assim tiver alguma culpa, né? For condenado e caracterizado os crimes, mas acho que, né, a gente tem que pegar, manter ali o debate saudável. Senão a gente fica aqui como a Carluxa, como o Carluxo, como o Nicolas, né? Como o Dentre Gayer, esses caras que têm esse tipo de conduta, né? Pelo menos na minha visão. É isso. Né? Enfim, a gente, né, sempre procura ali utilizar um termo adequado. Ó, pessoal, é o seguinte. Esse era o vídeo de hoje, nem pedi um like pra você, mas esse é o vídeo de hoje. Comenta aí se você acha que tá correto, se tá legal, enfim. É isso. E olha, que o Alckmin ainda utilizou o termo desocupado. Se fosse uma outra pessoa, iria utilizar dependendo de como, iria utilizar um outro. Não, mas enfim. Acho que a gente não tem que ter a mesma conduta que as pessoas, né? Não há uma necessidade disso. Abraço.